Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal dos Podres Pobre. Hoje é dia 4 de novembro de 2021. Eu sou o Zusa e hoje nós vamos falar sobre o terceiro trimestre da Minerva Foods. E ao final de bônus, nós vamos falar um pouquinho também sobre o setor aí de frigorífico, a pedido do assinante do canal, né, do seguidor do canal, Matheus Investidor. Ele pediu para a gente falar da JBS da Marfrig. Eu acho que o resultado da JBS não saiu ainda, mas eu vou dar uma passada pela Marfrig, apesar de eu não acompanhar a empresa, não estudar ela tão a fundo igual eu estudo a Minerva, né? Eu vou dar uma passadinha aqui só para a gente fazer um panorama do setor aí, né? E dar uma olhada juntos aí, beleza? É difícil eu esconder minha empolgação quando eu falo de Minerva Foods, né? Porque apesar de não ser a melhor empresa do mundo, né? Tipo, ela não é a mais sensacional de todas, mas é a empresa que eu estudei mais a fundo até hoje, né? E eu acho que isso fica bem claro nos meus vídeos. Foi a empresa que eu aprendi basicamente a olhar balanço com ela, então eu peguei o que tinha de conta para fazer, o que tinha de dado disponível para estudar, eu peguei, estudei, fiz cálculo com a empresa, fiz o que tinha disponível para fazer, eu fiz. Então, é uma empresa que eu sei praticamente os números de cor aqui. É, e aí, pra gente vai ser um passeio fazer esse balanço aqui, né? E então é difícil não empolgar. Mas antes da gente entrar no resultado, é legal a gente falar um pouco sobre o que aconteceu nesse trimestre aí, né? Porque foi um trimestre bem conturbado da empresa. A empresa vinha fazendo várias lives, né? Várias participações no mercado, tentando demonstrar o valor dela. E de repente a empresa sumiu do radar, né? A empresa simplesmente desapareceu. Porque tiveram uns acontecimentos aí no início do trimestre que foram bem interessantes. O CFO deles, que é o Edson Tickle, eu acho um cara sensacional, assim. Se você for pegar um CFO transparente, é esse cara. Ele fala o que ele pensa, ele é muito despojado, assim, né? Muito transparente. E eu confio muito no trabalho dele, porque tudo que ele falou até hoje, que eles fariam, eles realmente cumpriram. Mas eu acho que justamente por ele ser um cara muito interessado, assim, né, muito focado no trabalho dele, ele foi participar de uma live e ele soltou que, assim, ele nem era o entrevistado da live, mas como ele era vamos dizer, a estrela, né, que estava participando do evento, né, no final falou, oh, Edson tá aqui, vamos fazer umas perguntas para ele e tal. Eu não sei se foi no Twitch, eu não sei em qual plataforma que foi, e perguntaram para ele, ó, vocês pensam em fazer um OPA, né, fechar o capital da empresa, e tal. Eu não sei exatamente como foi a pergunta, mas ele falou que estava tudo no radar, inclusive o OPA, principalmente como o mercado olha mil para a empresa do jeito que o mercado estava olhando, tal, com um olhar míope, né? Não estava vendo o retorno que a empresa estava dando, papapá. E aí essa fala dele pegou muito mal, né? Porque pela CVM, tudo quanto é anúncio que você faz, você tem que fazer publicamente para todos os acionistas terem acesso ao mesmo tempo. Né? Ele não poderia ter feito um anúncio de OPA, e por mais que ele não tenha feito um anúncio de OPA, o risco de alguém imaginar que ele tinha feito esse anúncio, né, já colocou um pé atrás ali na empresa. Eles falaram assim, opa, peraí, vamos voltar atrás aqui. Eles soltaram um fato relevante de que eles não fariam o OPA. Então foi uma semana assim de confusão em que a empresa saiu de R$ 9, foi para R$ 10,50, de R$ 10,50 quando eles falaram que não fariam o OPA, ela caiu para R$ 8,70, 7, não, R$ 7,80. Caiu para R$ 7,80. Então foi uma bagunça total e depois disso a empresa, ó, zíper na boca, ninguém falou mais nada. Não teve mais nenhuma participação em imprensa, a empresa está andando nas sombras desde então. Eles divulgaram que eles não fariam o OPA por 6 meses, né? Então, eu falo para vocês que eu fiquei bem chateado quando
saiu a possibilidade deles fazerem o APA, né? Porque praticamente joga o acionista minoritário para fora da empresa e no momento que a empresa está entrando, assim, num bom momento para ela, né? A gente já falou aqui em outros vídeos que o setor de frigoríficos é o setor cíclico. O setor de gado, especificamente, né, que é o que a Minerva atua, o gado tem um ciclo de altas e baixas de preço. E como o gado vivo é custo para a empresa, né, ela ganha no abate, no spread e na venda da carne, né? Quando o gado está caro, é meio que ruim para a empresa. E quando o gado está barato, é bom. E o gado no Brasil chegou num patamar assim absurdo. Eu acho que todo mundo que vai na açougue sabe disso, né? O gado nunca esteve tão caro e a carne nunca esteve tão cara, né? E aparentemente nesse trimestre essa curva de preços está chegando num limiar, assim, e ela tende a começar a descer. Eu fiz uma pergunta para o RI da empresa por e-mail sobre isso e eles me afirmaram que eles acreditam que realmente está se revertendo esse ciclo de gado e que ao final do ano que vem, de 2022, a empresa esteja numa boa posição assim de ciclo econômico, tendo em vista que o Brasil representa, a divisão Brasil representa metade do portfólio da empresa e o gado no Brasil provavelmente vai entrar num ciclo de baixa a partir do ano que vem. Isso está muito claro para a gente quando a gente percebe naquele panorama setorial que a gente olhou, né, num vídeo esses dias para trás que a empresa divulgou. Acho que, se eu não me engano, a gente olhou isso na segunda-feira agora, quando a empresa demonstrou que o valor do gado que ela estava pagando foi de $4 no trimestre passado e que nesse trimestre também foi de $4. Mas ao contrário do trimestre passado, a empresa continuou repassando o preço para o consumidor dela, né, para o cliente dela, mesmo com o preço estando estagnado. Então isso deu uma desafogada nas margens da empresa, né, principalmente na margem EBITDA, que vinha bastante comprimida e já atingindo o patamar próximo a 8%. É uma empresa que ganha no spread, então quando os custos dela aumentam muito, vai afogando essa margem aí, porque obviamente que ela não consegue passar imediatamente o preço do gado para o cliente dela, o preço do aumento do gado, mas ao que tudo indica, o gado está estagnando agora de preço, né? Essa inflação tende a se estabilizar no patamar que está e quem sabe no próximo trimestre até diminuir de preço. Então, passado esse panorama inicial, vamos para o terceiro trimestre da Minerva aqui, né? Então, ela anunciou dividendos hoje, né? Junto com o resultado. Isso demonstra para a gente que a empresa tem uma forte geração de caixa e que ela não tem no momento onde investir o caixa dela e ela está bem focada em desalavancagem. Lembrando que o dividendos é pago com base no indicador que é o lucro líquido. O lucro líquido da empresa é um indicador muito distorcido, tanto por marcação a mercado do dólar, quanto por despesas financeiras, né? É marcação a mercado do dólar mesmo, praticamente, por ser uma empresa exportadora que tem a dívida em dólar muito alta. Toda vez que o real perde valor frente ao dólar, né, que o câmbio fica desfavorável, ela tem que fazer essa marcação. Isso entra no resultado financeiro da empresa, impacta o lucro líquido, mas sem um efeito caixa. Agora, ela usa o lucro líquido para distribuir os dividendos, né? Então, assim, de certa maneira, os dividendos não é importante a gente olhar, mas ele é um indicador que é utilizado para saber qual que vai ser o retorno ao acionista na forma de dividend yield, beleza? Então aqui a gente ignora esse indicador aqui, o crescimento de lucro líquido de 24%, porque a gente sabe que isso aqui não é um resultado real. Agora isso aqui já é um resultado bem interessante, ó, fluxo de caixa livre de positivo pelo 15º trimestre consecutivo. A empresa está demonstrando a luta dela para manter o fluxo de caixa trimestre após trimestre no positivo. Você vê, 15º já são o quê? Já são 3 anos e
Como é que é? 4 por ano, 4, 16. Ah, já quase 4 anos, 3 anos e 3 trimestres positivos o fluxo de caixa livre. Alcançando 53 milhões, um valor baixo aqui, né? Mas a gente vai ver que no fluxo de caixa livre tem muito pagamento de dívidas da empresa, né? Tem várias coisas que a gente tem que olhar. Olha lá, ó. 83 após o hedge cambial. O hedge cambial a gente tem que considerar, porque a empresa faz o hedge mesmo. Então, o fluxo de caixa livre de 83 milhões no trimestre é um pouco baixo, mas nós vamos ver que todas as métricas da empresa melhoraram. Últimos 12 meses, um fluxo de caixa livre de 850 milhões. Está um pouquinho pior do que vinha no ano passado, mas houve um aperto muito grande no custo do gado, né? E como eu falei, a empresa está. Eu acredito que ela esteja em seu pior momento agora, e ela ainda assim não está mal, né? Então nós temos uma receita de 26 bilhões, altíssima essa receita aqui. Ela tem a receita muito alta, você vê, a empresa tem um valor de mercado próximo a 5 bilhões. Vamos olhar aqui. O valor de mercado dela. 6 bilhões de valor de mercado, você vê que a receita dela é muito maior, né? Mas é porque ela é uma empresa, vamos dizer assim, praticamente asset light, né? Patrimônio líquido muito baixo e ela ganha no spread da venda, então a diferença, ela vai ganhar aqui na diferença entre a receita e os custos, né? O lucro dela vai ser o spread. Então, a receita você vê que é 4 vezes o valor patrimonial da empresa, o valor de mercado da empresa, né? Mas uma receita muito alta aqui, ó. 36% contra o ano passado e 44% contra o último trimestre. As exportações representaram 70% da receita, mostra que ela é forte em exportação, né, e depende da exportação para receitar. Ela tem um bônus aqui na receita de exportação, porque o dólar está muito alto, né? Então, se o dólar abaixar, isso aqui tende a estabilizar, diminuir, né? E ela se manteve líder em exportação na América do Sul, com 20% do market share, ou seja, mesmo o market share do trimestre anterior, em exportação da América do Sul. Receita líquida de 7,4 bilhões, só nesse trimestre. Crescimento absurdo também, né? Anual e trimestral, um crescimento muito bom. EBITDA recorde, adoro essa palavra aqui, quando vem no balanço, recorde. Né? Você sabe que não é brincadeira quando está escrito. Então o EBITDA que aumentou também, 8% na base anual, e uma margem EBITDA dos últimos 12 meses de 9,1%, uma margem EBITDA ainda comprimida. No ano passado essa aqui estava perto de 10%. Alavancagem de 2,4 vezes dívida líquida EBITDA. Então ela mantém-se no guidance dela de pagamento de dividendos. Sempre que isso aqui estiver abaixo de 2,5, a empresa paga mais dividendos. Sempre que estiver acima de 2,5, ela só paga a obrigação legal dela, de 25%. Então ela está sambando aqui entre os 2 e 2,5 sempre. Aqui tem um dado interessante que é a subscrição dos warrants do grupo controlador. O que aconteceu, gente? A empresa tinha uma estrutura de capital muito complicada lá por 2017, 2018, no início do ano. E ela emitiu ela fez um follow-on, né, que a pessoa poderia comprar ações da empresa. E ela, além das ações que ela comprava, né, naquele follow-on, ela ganhava o direito de comprar ações naquele preço pré-estabelecido lá de 6,50 na época, não sei exatamente qual era o preço, até 31 de dezembro de 2021. Então, assim, isso foi um bônus para os acionistas que aceitaram participar do follow-on da época, né, que numa época em que a empresa estava com uma dificuldade de estrutura de capital, mas que se mostrou hoje, né, olhando no retrovisor, a gente viu que quem participou na época foi um bom negócio, porque a pessoa pode comprar a ação hoje a 6 reais e vender a mercado, se ela quiser, a 10, ou manter essa ação, né, segurar na carteira e ela vai
ter comprado num preço barato, vamos dizer assim, né, a R$ 6 perto do que está o valor de mercado. E o grupo controlador, aparentemente, ele participou em peso desse follow-on, é o VDQ Holding, né? E, e, a, e eles deixaram para exercer esse bônus deles agora. Esse exercício gerou, eu vou pegar aqui até aqui, ó, o comunicado que eles falaram, que eles aceitaram exercer, ó, eles exerceram 50 milhões de ações nesse bônus de subscrição. Olha lá, do adicional de 15 de outubro de 2018. Então foi no final de 2018. Isso teve uma diluição muito grande dos acionistas atuais da empresa, né? Foi uma diluição de aproximadamente 10%, mas já é algo que estava anunciado no radar, né? Então, já era algo que era precificado pelo mercado, eu imagino, que todo mundo que é acionista da empresa, que estudou ela a fundo, deveria saber. Então, todo mundo foi diluído em uns 10% aí. Em contrapartida, entrou um dinheiro em caixa, né, do exercício dessa subscrição, que está sendo usado aí para manter a alavancagem da empresa num bom patamar, mesmo com a distribuição de dividendos. Se eu não me engano, eles pagaram 300 milhões aí nessa subscrição deles. E você vê, a empresa pegou esse dinheiro, distribuiu 200, um tanto ela está usando para pagar dívida, um tanto ela está usando na estrutura de capital dela, ou seja, manteve a alavancagem estável, mesmo com esses dividendos intercalares que ela anunciou. Beleza? E com essa entrada de dinheiro. Aqui mostra que a empresa está trabalhando na dívida dela, que era muito alta, né? Ela recomprou 384 milhões de dívida de longo prazo dela aqui, um bond de 2028, que era 5,8% ao ano. Então a alavancagem bruta da companhia diminuiu. Isso aqui é um bom indicativo da empresa. Ela está falando que outro fato relevante que ela comprou 2 unidades frigoríficas de ovinos na Austrália. A empresa começando a pôr o pé dela na Austrália, ela já anunciou que ela faria isso. A Austrália, no setor de gado, né, de boi, ela tem um produto premium, principalmente para venda na Ásia, né? A Austrália está na boca da Ásia ali. E o gado de lá é muito apreciado, é um gado de alta qualidade. Mas a Austrália vem passando diversas dificuldades climáticas, né? Teve uma seca muito grande, diversas queimadas. Eu não sei se vocês lembram, ano passado, eu acho, antes da Covid, teve umas queimadas lá. Foi um trem horroroso, né? Não tem chuva. Então, assim, a Austrália vem passando por uma dificuldade climática muito grande. E o que eu vejo como positivo dessa compra dos frigoríficos lá é que ela está começando a colocar o pé dela num território novo, onde ela não tem, né? A Minerva está super concentrada na América do Sul, 50% no Brasil, 50% na Atena, né? Que você pega Paraguai, Uruguai, Argentina, Colômbia e Chile. Não, o Chile ela nem tem planta, né? Ela só exporta. Então, ela tem muita coisa na América do Sul, mas não tem nada fora. E agora está colocando um pé dela na Austrália. Acho que é assim, é o primeiro passo para eventualmente ela comprar uma unidade de abate de gado na Austrália e expandir ainda mais o footprint dela ao redor do mundo. Então é isso, né? De destaque é isso. Se vocês assistirem o vídeo aí da prévia, né? Eu tinha esperado uma margem EBITDA bem melhor do que veio. A gente vê 8,8% ainda é uma margem comprimida, né? Quando a gente compara com o ano passado, o mesmo trimestre, foi uma margem de 10,8%. Eu esperava uma margem mais próxima de 10, 11 aqui, né? Até pelo preço que ela vendeu. Mas já é uma pequena melhora em relação ao trimestre passado. É uma menor, assim, é quase que significante, né? Mas já é uma estabilização do preço da carne e eu acho que daqui para frente vai tender a ser melhor, né? Mas em termos de receita, foi uma receita muito boa, é uma receita recorde, né? Então é aquela história, uma margem menor, mas de uma receita maior, né? Acaba que você tem uma fatia menor de um bolo maior, vamos dizer assim.
e essa fatia menor de um bolo maior é maior do que uma fatia grande de um bolo pequeno. Tá esquisito ou tá bem explicado? Né? Ela receitou bem, o que converte um EBITDA final maior do que era antes. Né? A gente pega aqui, ó, o EBITDA de 650 milhões contra 550, mesmo tendo uma margem menor. Né? A gente teve um ganho aí no EBITDA, o EBITDA que é um resultado operacional da empresa. Né? É uma boa métrica do resultado operacional. Ela não tem aquelas distorções do resultado financeiro que eu falei para vocês de marcação a mercado. Dívida líquida EBITDA estável. O lucro é completamente distorcido, então a gente ignora. Vamos olhar o volume de abate, né? A empresa, como ela é escalável, quanto mais abate, mais ela dilui os custos. A gente tem aqui um abate maior do que no ano passado, maior do que no trimestre passado. E no Brasil um abate menor aqui, olha, 11% menor do que o ano passado. E é reflexo desses altos preços no Brasil. O que a empresa está fazendo? Assim como no trimestre passado, ela está deixando para abater na Athena, que é a joia da coroa nesse momento da empresa, né? É o que garantiu a diversificação territorial que permitiu que a empresa mudasse de patamar. Então ela está jogando os abates todos para a Athena, onde o custo do gado está menor, e está segurando o abate no Brasil. Né? Justamente para esperar um melhor momento de preços aqui no Brasil, de custos de preço para ela aumentar o abate aqui e aproveitar desse ciclo econômico que está em momentos diferentes nos diversos países. Beleza? Então, olha só, a Athena muito forte, o Brasil muito fraco nesse trimestre, mas imagino que isso seja como parte da estratégia da empresa, né? Já que o volume de abates está bem maior do que vinha antes. Então a gente tem aqui a utilização da capacidade dos frigoríficos. O Brasil, você vê, como eu falei, ele está com uma utilização subótima, né? Está com 70% de utilização. A empresa fala que a taxa de utilização dela ideal é próxima a 80%. Olha o que acontece, na Athena ela vinha já bem mais próximo de 80%, mas esse trimestre ele até superou esse patamar que ela entende como ótimo. Né? Então ela meio que está sacrificando a indústria Brasil para vender pela Athena. Tá? Então, mas é um abate médio aqui. Será que ela coloca a média da companhia? Aqui, consolidado. 77%, já que a Athena teve um peso muito maior do que o Brasil. Por que não é 100%, gente? Porque o frigorífico, mesmo nos dias úteis, ele tem que parar para limpar, tem que parar para inspeção sanitária, tem diversas coisas. Então a empresa ela entende que 80% é o máximo que eles conseguem usar do frigorífico, não dá para usar mais do que isso. Então vamos usar os 80% como referência e a gente vê como que o Brasil, a divisão Brasil, ainda tem espaço para melhorar esse percentual aqui. Tá certo? Aqui ela separa pela divisão Indústria Brasil. Eu não vou me afundar muito aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas quem tiver curiosidade, ela vai separar aqui em Indústria Brasil, em Minerva Foods, né? Que é em Athena Foods, que é a divisão da América Latina dela, ex-Brasil, e em Trading, que ela faz a venda do gado vivo. O Trading vocês podem ignorar, porque é uma porcentagem muito pequena da receita. O Brasil vai representar basicamente 50% da receita e a Athena 50%, tá? Vamos dizer assim que seja 5% de trading, 47% Brasil, 47% Athena. Então aqui, 63% da receita bruta foi para exportação. O Brasil ele tem um mercado consumidor interno muito grande, né? Então a divisão Indústria Brasil consegue vender muito para dentro do Brasil. O mesmo não ocorre nos outros países da América Latina, né? A gente vai ver que a Athena, a exportação dela é bem maior do que na indústria Brasil, justamente porque ela não tem uma população grande igual a população brasileira. E às vezes os países não têm nem mesmo o mesmo poder de compra que o Brasil tem. Muita exportação para a Ásia, né? Olha só como que os últimos 12 meses de 2021, a Ásia puxou forte a divisão Brasil.
Agora teve uma restrição de sanitária para a China, mas geralmente essas restrições sanitárias são questões políticas. E foi uma questão de vaca louca, mas já foi confirmado que era uma questão não viral, que é como se fosse uma demência da vaca. Isso não é um negócio que transfere de um bicho para o outro. Então, mas como da última vez que teve um problema similar, a China embargou as importações brasileiras por muito tempo, dessa vez o Estado brasileiro se antecipou e falou assim: não, fique tranquila, China. Nós vamos embargar para vocês, nós não vamos vender carne agora. Vocês vêm aqui, fiscalizam se está tudo certo. Na hora que vocês falarem que pode vender de novo, a gente vende de novo. Então partiu do próprio Brasil, mas eu acho que foi uma questão estratégica do Brasil de falar assim: não, já que tem essa demanda asiática, né? E a gente sabe que tem essa demanda, e se eles não comprarem aqui, eles vão ter uma inflação de preços lá muito forte. Eles inverteram o jogo, sabe? O Brasil inverteu o jogo. Falou assim: não, tá embargado, o dia que vocês quiserem, vocês correm aqui e libera. Que a China agora vai correr para liberar isso aqui. E isso aqui não é tanto problema para a empresa, porque a partir do momento que ela não vende do Brasil para a China, ela põe a Argentina para vender, ela põe o Uruguai para vender. Então ela usa as outras países dela, né, justamente essa diversificação territorial, para mandar o produto dela para os mercados asiáticos. Então aqui o mercado interno brasileiro, né, a gente vou passar muito rapidamente por isso, né? É um volume muito bom de receita no mercado externo, no mercado interno. A gente vê que o mercado externo foi muito maior, né? Quase que o dobro do mercado interno. Então, 66% da receita. Aqui é em toneladas. Vamos ver aqui. 68. Olha só. Em termos de peso, a diferença não foi tão grande, né? Foram 70 toneladas contra 50. Mas a receita externa é muito maior do que a interna, justamente por causa da questão cambial, né? A empresa, como o câmbio está favorável para exportadoras, né, desfavorável para o brasileiro, ela consegue receitar muito mais vendendo para o mercado externo do que para dentro do Brasil, onde ela consegue uma margem muito menor. Aqui tem o preço médio da carne em dólar, mercado externo, 6,40. Lembrando que o custo dela foi próximo de 4. E olha como que é. Cadê o segundo de 2021 aqui, ó, 5,60. Então aqui mostrou, ano contra ano, ela conseguiu repassar bem o custo, né? 45% a mais de custo da venda. Mas trimestre contra trimestre foi um aumento significativo. Ela conseguiu repassar praticamente 15% do custo, né? Aqui está a mesma conta, só que em reais. E no mercado interno, a gente tem aqui reais por quilos, ó. Ela não põe em dólar. Vamos fazer a comparação real contra real, então. A gente vê que na exportação, ela exportou a 33,50 o reais por quilo. Mas no interno ela vendeu a 27,90. Tá vendo a diferença? Ó? Até maior a diferença quando você olha no total, né? Sem ser a carne in natura. Uma diferença de 27,90 contra 22. Isso mostra quanto mais a empresa exportar, melhor para ela, né? Porque ela tem um valor agregado muito melhor na exportação do que na venda interna hoje. E é por isso que a carne está cara pra gente, né, gente? Se a gente está pagando cara, a gente está achando caro a carne aqui no Brasil, imagina o chinês que está comprando essa carne aqui a R$ 28, né? E a gente pagando 22. Aqui está a divisão Atena. Houve uma redução da venda à Ásia, né? A gente vê que a empresa usou o Brasil para vender para a Ásia, mas é um aumento muito grande para as Américas e principalmente para as Américas, né? Uma redução em tudo, parece, mas é um aumento muito grande para as Américas, que comeu a venda da Atena do resto. Vamos ver. Vamos ver se ela separa também o preço médio em reais aqui. Mercado externo e mercado interno. Então, novamente, a gente vê aqui que no mercado externo,
as carnes da América Latina, da Athena, foram vendidas a 26,10. Quanto que era o Brasil? 27,90. Ó, o Brasil conseguiu agregar mais valor do que a Athena para mercado externo. E mercado interno do Brasil era 22. Vamos ver da Athena. 19,70. Então, os preços de venda do Brasil foram melhores. Mas o custo do Brasil também foi maior. Então eu não sei se a gente pode dizer que a margem do Brasil tenha sido melhor do que a da Atena, não, viu? O custo que a empresa usa para comprar carne na Atena é menor do que no Brasil. Vamos ver aqui as vendas, a diferença, né, da receita. Então teve, olha que absurdo. 3,3 de exportação, bilhões, né? E 1 de mercado interno. Então, na Atena fica muito mais claro ainda o tanto que a exportação foi maior do que a exportação. Olha lá. 76,3% foi exportação e só 23% mercado interno. Ou seja, o Brasil vende muito mais para dentro do que a Atena. O trading que eu falei que é muito pequeno, né? Olha só. Ele é pouquíssimo representativo, né? A gente estava falando de receitas aqui na Atena de... Cadê? 3,3 bilhões, né? Mais uma receita de 3 bilhões do Brasil. E o trading foi de 400 milhões. Então a gente praticamente ignora isso aqui, tá? Não vai ser representativo no valor final da empresa. Pode pular. Market share se manteve no mesmo patamar do trimestre passado. Receita bruta veio monstro, né? Você vê os últimos 12 meses de 2021 contra os de 2020. Um grande crescimento também de 15%. Adoro empresa que faz LTM ao invés de fazer 9 trimestres de 2021 contra 9 de 2020. Ela faz os últimos 12 contra os últimos 12. Acho que mostra bem melhor o que é o resultado da empresa, assim, né? Fica bem melhor para acompanhar. Parabéns aí. E ela compara aqui, ó. Ano contra ano, né? Trimestre contra trimestre, tri contra tri. E últimos 12 contra últimos 12. Então fica muito bom para a gente comparar. Uma receita bruta que cresceu em todos os sentidos. Tanto no Brasil, né? Aqui. Vamos pegar os últimos 12 meses. Cresceu no Brasil, cresceu na Atena, principalmente na Atena, né? E o trading da empresa está menor, né? Mas pouquíssimo relevante no resultado. Receita líquida no mesmo sentido. Custo das mercadorias vendidas, 83% da receita. Em geral, a empresa tenta fazer com que o gado seja 80% do custo dela. A gente vê aqui uma pressão do preço, né, 83%. A gente vê que a empresa não conseguiu ainda repassar para o cliente dela o custo que ela tem na aquisição do gado. Olha como que nos últimos 12 meses de terceiro de 2020, né, vinha na faixa de 79 e esse ano vem na faixa de 83. Então, assim, o gado subiu muito de preço e ela não conseguiu repassar esse preço ainda para o consumidor final. Mas, quando você compara trimestre com trimestre, a gente vê uma estabilização aqui, ó, tinha 83,4 e passou por 83. Então, uma pequena melhora de margem bruta aqui, né, visto justamente dessa manutenção do preço do gado, de aquisição do gado, né, contra um aumento no preço de venda, e que tende a melhorar nos próximos trimestres com a redução do preço do gado, da compra do gado. Despesa com venda, né? Vamos ver em termos de porcentagem. Eu gosto de ver porcentagem porque é uma despesa relativa, né? Eu acho que é melhor a gente ver assim. Então, um pequeno aumento aí nas despesas, né? Aparentemente. Mas que foi um aumento abaixo da inflação aqui, né? A gente teve uma inflação muito grande, 9%, 10% aí no ano. E um aumento de despesa abaixo da inflação, né? E relativamente até uma redução, né? Que a gente olha aqui que as despesas eram 7,1%, viraram 6,4%.
Antes era 3,9, viraram 3. Então, nesse cenário aqui, uma melhoria na companhia. Como todas que eu vi, houve uma melhora no volume e redução da despesa. Isso aconteceu na Klabin, aconteceu na Fleury, aconteceu em todas as empresas que a gente olhou até hoje, teve essa melhoria aqui. Na Ipera teve também. EBITDA. Então, EBITDA recorde. Aqui eles fazem uma ponte entre o lucro e o EBITDA. A gente vê aqui um resultado financeiro muito representativo, né? Que é o que eu falei para vocês, que impacta o lucro líquido. Se você subtrair esse resultado financeiro do EBITDA, você tem um impacto muito grande no lucro, mas que nem sempre vai ter efeito caixa. Na hora que a gente olhar o fluxo de caixa aqui, nós vamos olhar o quão representativo é esse, o que é caixa e o que não é caixa. A depreciação e amortização da empresa geralmente é alguma coisa real, como ela não está fazendo muitas aquisições de frigorífico, muito pouco, né, aquisição. Ela tem pouca amortização de ágio, mas a depreciação é real, né? Ela tem que fazer atualização nas plantas frigoríficas dela, tal. Então isso aqui a gente pode considerar que tem um efeito caixa, sim, né? Aí tem uns ajustezinhos de menor relevância, né? Mas o mais importante é que esse resultado financeiro nem sempre 100% dele vai ter efeito caixa. Então vamos olhar pelo EBITDA, não vamos olhar pelo lucro. E o importante é a gente acompanhar a conversão do EBITDA efetivamente em caixa da empresa. Aqui, resultado financeiro. O que eu falei para vocês que tinha de efeito não caixa aqui, né, resultado financeiro, é justamente essa variação cambial aqui, ó, 120 milhões, justamente pela desvalorização do real frente ao dólar. Então, o real disso aqui, né, que a gente pode considerar, é isso aqui, ó, despesa financeira, receita, correção monetária e outras despesas. A gente tem que subtrair essa variação cambial aqui desse resultado, tá? Justamente pelo fechamento do dólar ter sido acima, né, apesar de que aqui foi abaixo. Sei lá por que ela teve essa variação cambial negativa então, viu? Mas, né, enfim, isso aqui é algo que não tem efeito caixa. Ela faz um hedge, está fazendo hedge da commodity, a empresa tem uma política hedge, isso aqui serve para proteger o resultado dela. O lucro líquido, como a gente falou, é completamente distorcido. Olha como que a margem líquida dela é pequena, né? 1% da receita. É muito pequena, mas isso aqui é uma margem irreal. Fluxo de caixa das atividades operacionais. Isso aqui é importante, né? É quanto que realmente entrou de dinheiro na empresa. Então a gente viu aqui, né, que ela faz os ajustes ao resultado líquido, que é basicamente o EBITDA dela. Cadê o EBITDA? É o EBITDA ajustado dela. Caramba, perdi o EBITDA. Aqui. 650 que a gente viu aqui, né? Mas a gente tem um ajuste de 550. É justamente por causa dessa diferença aí dos efeitos não caixa aqui, ó, 120. Se você botar, dá muito próximo. 120 menos 650 dá 530. Então eles fizeram mais alguns ajustezinhos. A gente chega nesse valor aqui, ó, de 540. Variação da necessidade de capital de giro. Isso aqui é da empresa, gente. Vai ter trimestre que vai ser maior, vai ter trimestre que vai ser menor. Então, é um elemento muito variável que vai impactar o fluxo de caixa da empresa, né? Então, é algo que, idealmente, a gente vai olhar o anualizado e não o trimestral. Porque a empresa, ela parece que vende, ela exporta em container, a carne demora 3 meses para sair daqui do Brasil e chegar na China. Então, ela tem uma variação assim dela entre a venda, né, a aquisição do boi e o recebimento desse dinheiro, né? Tem uma necessidade de capital de giro aí. Então, vai ter trimestre que ela vai precisar de menos, vai ter trimestre que vai precisar de mais. Mas se a gente olhar nos últimos 12 meses, a gente vai ter um resultado mais próximo da realidade aí. Então, a empresa está gerando basicamente 1,8 bi anual de
fluxo de caixa operacional. A gente falou lá que a empresa está valendo 6 bi, né? Então, mais ou menos um pouquinho mais do que um terço do valor de mercado dela, ela gera de caixa operacional. Caixa livre, né? Então aqui vai entrar o CAPEX. O CAPEX dela, em parte, é um CAPEX de manutenção, em parte é um CAPEX de investimento. Mas o CAPEX de investimento está sendo muito pequeno, né? Essa aquisição de plantas na Austrália, etc. Aqui a gente tem o resultado financeiro real da empresa, né? Que nem eu falei para vocês, que foi de menos 180 milhões. Então, muito diferente daquele resultado financeiro que a gente viu aqui, né? De 460. Olha o que ele é de verdade. Isso aqui, um tanto é variação. O que ela pagou de juros mesmo, né? Foi 180 milhões no trimestre. E no ano, 900 milhões. Considerável ainda, né? Quando você pega um EBITDA de 2,3, né? Você vê que boa parte do retorno da empresa ainda está indo para os detentores de debêntures, para os bancos que são credores da empresa. Então, assim, que nem eu falei para você, gente, é uma empresa que está legal, está num plano bacana, seguindo o plano, mas ela vem saindo de uma situação de estrutura de capital que estava horrível para ela. Então a gente pode considerar que é praticamente um turnaround aqui da estrutura de capital da empresa, tá? Pagando ainda 900 milhões de juros anual em cima da dívida dela. A variação de necessidade de capital de giro negativa, né? Como a gente olhou. Um capex que em parte é real, em parte é irreal. E isso aqui é o que sobra para o acionista no acumulado do ano. Então, em coisa de 6 anos e pouquinho, você tem o retorno sobre o teu investimento, né? Nesse conceito, se a empresa se manter no patamar que ela está hoje em dia. Aqui eles falam um pouquinho sobre a estrutura de capital. Eles têm 8 bilhões em caixa. Isso aqui faz parte da política de hedge da companhia, né? Você vê que é um caixa muito absurdo, é maior do que o valor de mercado dela. Mas porque a dívida da empresa é muito alta, justamente porque ela tem a dívida em dólar. Mas o que é legal, a informação que eles trazem aqui, que eu gostei bastante, é que com o dinheiro que eles têm em caixa, eles pagam a dívida até 2020 e tanto. 2028, se eu não me engano. Ou seja, está super controlado a situação financeira da empresa, né? Eles vêm recomprando esses bonds de prazo mais curto, jogando os bonds para 2031, né? Prazo de 10 anos, aí emitindo debêntures com juros mais baixos para recomprar debêntures com prazo mais curto e com juros maiores. Então, uma situação de dívida que eles vêm fazendo um excelente trabalho nesse sentido aqui de redução e prolongamento da dívida. Tá? Ainda é impactante. Esperamos que com o aumento no EBITDA e com essas políticas dele, isso aqui se torne cada vez menos relevante no fluxo de caixa livre da empresa. Beleza? Aqui é o cronograma de amortização. Olha o que vence nos próximos trimestres, pouquíssimo, né? 8 bilhões de caixa. Esses 8 bilhões aqui dá para pagar há muito tempo, praticamente até 2028 está tudo pago com o que ela tem em caixa. O grosso da dívida aqui está em 2031, tá vendo? Então a empresa tem muito tempo aí para se organizar e pagando essas dívidas pequenas aqui. Então isso aqui não é uma preocupação no momento. Dívidas de longo prazo, a gente falou, vamos pegar a dívida total aqui, ó, 13 bilhões. Né? Então a gente falou que ela tem um caixa de 8, tem 13 em dívida, então ela tem um caixa líquido aí de. Não, um caixa negativo, né? De 5,5. Que joga essa dívida líquida EBITDA dela para 2,4. Ainda dentro do covenant da empresa. Né? E dentro da política dela de manter isso aqui próximo a 2. Que ela entende que é a estrutura de capital ideal para ela nesse momento. Aqui eles falam um pouquinho sobre a geração de valor para o acionista. Né? A empresa, como ela não vem apresentando grande crescimento
A maior geração de valor está sendo por meio de dividendos e recompra de ações. Então aqui está o yield da empresa, né? Quanto que ela pagou. É um yield muito alto, né? Empresa, como diz o CFO, mercado olhando com olhos míopes para a empresa. Então ela se mantém nesse yield absurdo aqui, 12,4%. Você pensa que renda fixa aí às vezes não tá pagando isso, né? Agora tá, né? Tá chegando os 12, os pré-fixados de longo prazo do governo. Então vai ficando realmente menos atrativo esse tipo de empresa. Investimentos, aquela destrincha, né, em 200 milhões, sendo 80, que nem eu falei para vocês, tá vendo? Ó, uma parte do capex dela é para manutenção e outra parte está sendo a expansão da capacidade, mas muito pequeno quando você compara com o fluxo de caixa da companhia, né? Então ela assim, ela está crescendo lentamente. Isso aqui é uma empresa que a gente não pode nesse momento aguardar crescimento dela, totalmente focada na geração de valor por meio do fluxo de caixa, tá? Então não esperem um grande crescimento da companhia antes de ela resolver essa questão de endividamento alto, de, né, controle de hedge e etc. É isso, pessoal. Acho que passamos muito bem pela companhia, né? Falamos pra caramba. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a Marfrig, pro nosso amigo aqui. Marfrig, o nosso amigo Matheus Investidor, que pediu aí. É um bônus. Ó, Matheus, eu vou passar muito rápido pela empresa porque realmente não estudei ela a fundo, né? Eu vou olhar ela pela primeira vez junto com você agora. E o que eu posso falar da Marfrig é o que eu sei do setor de frigorífico. Então, como eu falei, a Marfrig ela é um setor de frigorífico também. Ela é mais diversificada do que a Minerva, né? A Minerva foca especificamente em gado. A Marfrig já entra em ovinos e... Não, em suínos e aves, né? E a Marfrig ela tem uma exposição muito grande ao mercado norte-americano. Aconteceu uma coisa espetacular para essas empresas, para a Marfrig e para a JBS esse ano, que o ciclo de gado lá estava num momento positivo, né? Ou seja, os custos do gado estavam baixos e a demanda foi muito grande. E como a gente teve essa questão cambial aí, né? Do dólar tá muito alto frente ao real, ela pegou o, assim, ela pegou o ciclo econômico em cheio assim dos Estados Unidos, né? Ela pegou o gado barato e pegou o real muito depreciado. Então, essas empresas nadaram de ganhar dinheiro nesses trimestres anteriores, a Marfrig e a JBS. Ganharam muito dinheiro mesmo, né? Justamente por causa dessa exposição deles. O que mais que a gente pode falar? O mercado americano é diferente do mercado brasileiro e da América Latina, né? A Minerva, um dos drivers dela é entender que na América Latina o gado ele é criado de forma extensiva. A gente aqui tem disponibilidade de pasto, de água, e isso gera um custo menor para a criação desse gado, né? Porque a gente não precisa de dar milho para o gado, né? A silagem que é feita só no inverno. Agora nos Estados Unidos é completamente diferente. O gado ele é criado confinado. Então você tem aí a entrada de custos de milho, de soja, né? Enfim, da silagem que é dada para o gado e para as aves e para os porcos, né? Aves e porcos vai ser assim, sempre vai ser commodity que vai sustentar eles. Eles não são criados extensivamente. Então, ave e suíno vai ser fechado e vai ser milho que vai dar para os bichos. Então, está sujeito a esse aumento das commodities aí, né? Está exposto a esse risco de ter um grande aumento das commodities.
o que faz com que aumente o custo da criação desses bichos, tá? Então, assim, a Minerva entende que isso é uma vantagem competitiva, né, de estar na América do Sul, por poder fazer extensivamente, diferente de a maior parte dos países do mundo, né? Que nem eu falei, a Austrália está passando por problemas climáticos, nos Estados Unidos o gado é criado intensivamente, né? E os porcos e aves também. Ainda assim, estava num ciclo econômico muito bom e pegou praticamente toda a receita dela em dólar, né, em cheio. E quando você converte isso para real num ciclo econômico bom, virou o resultado que virou, né? Isso é o que eu sei de eu estudar por alto do mercado, né? Então vamos passar pro resultado dela aqui. Especificamente, a gente vê que teve um crescimento grande da receita, né? Que nem eu falei, olha só a receita por moeda. 90% em dólar, né? Então a gente vê que a Marfrig ela está muito mais exposta à, à exportação, né? Não é nem exportação, porque ela está instalada nos Estados Unidos, né? Então ela produz lá, vende lá. Então a receita em dólar dela é violenta, com o dólar alto do jeito que está, veio violento, né? Pouquíssima receita em real. Um lucro de 1,7 bilhão. Não vamos olhar o lucro, não, vamos olhar o EBITDA. Quanto que foi o EBITDA da empresa? 4,7. Vamos ver o valor de mercado dela aqui. Marfrig. O que eu posso falar da Marfrig, além desses fatores, é que como ela ganhou tanto dinheiro, né, o controlador dela partiu para crescimento mesmo inorgânico. Partiu para crescer, para comprar a BRF, né? Você deve ter acompanhado as notícias de mercado aí, mas ele comprou a mercado praticamente 32% das ações da BRF por meio da Marfrig e está quase se tornando um controlador aí da Brasil Foods. E foi uma jogada assim, foi uma jogada fantástica do cara. Ele foi no limite do Poison Pill assim, e se ele comprasse um pouquinho mais, né, e ativar o Poison Pill, ele tinha que comprar o resto da empresa. Então ele praticamente comprou o controle da empresa, que é extremamente pulverizada, é muito grande, e estava num momento de mercado assim muito depreciado. Todas essas frigoríficas estavam, né? Menos a Marfrig e a JBS que surfaram essa onda de crescimento dos Estados Unidos, né? Como eu falei, empresa cíclica, gente. Estados Unidos num momento bom, a Marfrig e a JBS surfaram um excelente momento. A Minerva pastou aqui no Brasil, mas sobreviveu. Agora tende a entrar num momento pior para Marfrig e JBS e melhorar para Minerva. Né? É, Isso não quer dizer que você deva comprar uma ou outra, né? Eu acredito que todas as empresas sejam boas. A JBS e a Marfrig tiveram problemas aí na época do Temer, né? Que teve divulgação de problemas de corrupção, tal, né? Mas se você for olhar, todas as empresas grandes têm um histórico meio esquisito, né? A Minerva passou meio incólume por isso aí, não teve financiamento de BNDES, né? Teve aquele Joesley Day da JBS, que até caiu, teve um circuit break aí em 2016, se eu não me engano, quando saiu aqueles áudios do Temer. Mas vamos ver aqui. Então ela tem um valor de mercado de 18 bilhões, uma dívida líquida de 14 bilhões, uma dívida muito alta, né? Bem endividada. É igual a Minerva mesmo, né? Você vê, a Minerva tem um valor de mercado de 6 bilhões e uma dívida de 5. Essa aqui tem um valor de mercado de 18 e uma dívida de 14. Então, estrutura de capital similar aí de todos os frigoríficos que focaram num crescimento muito grande nos últimos anos. O EBITDA de 4,7, né? Crescimento de 115 em relação ao ano passado. Absurdo. Crescimento muito, muito, muito grande. E um fluxo de caixa livre também absurdo, né? 3,8 bilhões numa empresa que
que vale 18, né? Você vê aí que é praticamente em 4 anos você tem o retorno do teu investimento, né? Se a empresa não crescer mais. Mas que nem eu falei, gente, com muito cuidado com empresa cíclica, né? Leve em consideração essas questões de ciclo de mercado e etc, né? Porque se o custo delas pressionar, se o dólar mudar de patamar, tudo isso pode mudar. Eu estou falando isso tanto com relação à Marfrig quanto em relação à Minerva, a qualquer empresa, né? Empresa cíclica, ela cicla. Oh, que surpresa, né? Então, venda praticamente manteve estável, né, no ano contra ano, mas com o aumento da receita muito grande, eu imagino que por conta da diferença de dólar, né? Ou por ela ter conseguido repassar um pouco do custo dela para os clientes, mas é um ganho expressivo quando você considera que o volume de vendas foi praticamente o mesmo. Então aqui tem um preço de compra do gado. É, Nem sei o que é esse indicador aqui, gente. A gente vê que teve um crescimento no preço de compra, né? Mas um repasse no preço de venda muito bom. Olha só como que ela conseguiu repassar a venda bem mais do que o preço de compra. Então isso gerou um spread para ela muito bom, olha só, 17% de diferença entre o trimestre passado para esse. Justamente por conta dessa melhora do repasse no preço de venda, né? Então o mercado americano continuou pagando um preço considerável pela carne bovina, né? Aparentemente não teve essa queda de demanda lá igual teve aqui no Brasil e etc. O mercado americano ele tem uma característica, aqui, América do Norte, tem uma característica interessante que ele é o maior produtor do mundo, mas também é o maior importador, é o maior consumidor. Então o que eles produzem lá fica por lá. Praticamente pouquíssima coisa entra de fora no mercado americano e eles não exportam quase nada para fora de lá, porque eles consomem tudo que eles produzem. Então é quase que um mercado autossustentável em termos de carne bovina, assim. Aqui eles têm uma operação na América do Sul também. Vamos ver a receita deles aqui na América do Sul perto da americana. Aqui eles têm uma receita de 3,2 na América do Sul, 6,9, que? Ué, foi alta a receita. Eles são grandes na América do Sul. Não sabia não. Mas é que eles são muito fortes na América do Norte, mas eles exportam boa parte aqui, ó. Por isso que 90% do resultado deles vem de exportação, né? Todas essas empresas com exportação estão com um turbo muito grande aí por causa do câmbio. Então, se o câmbio continuar do jeito que está, essas empresas vão continuar ganhando muito dinheiro. Se o câmbio melhorar para o brasileiro, vai cair um pouquinho, né? A margem EBITDA teve uma pressão de custos muito grande aqui, olha só. Foi para 4,4%, né? Abaixou bastante. Então, a divisão Brasil ela teve uma dificuldade bem maior aqui de margem, em termos de margem, do que ela teve na americana. Olha como é que a margem EBITDA dela na América do Norte foi de 27%. É um monstro, né, gente? É um monstro. E isso representa praticamente. A divisão americana é praticamente metade da divisão Brasil, né? Bem representativa, é 30% da empresa. Mas olha a diferença de margem, né? No Brasil 4,4%, nos Estados Unidos 27%. Pelo amor de Deus. Então, os destinos de exportação, olha só, muito parecido com a Minerva, né? A exportação. Como que a gente vendeu para os asiáticos. E aí, nós temos aqui um aumento bruto da receita, né? Violento. Uma margem EBITDA muito, muito, muito expressiva, aqui, muito maior do que a da Minerva, que a gente olhou. É uma margem EBITDA consolidada de 20%, né? Principalmente puxada pela operação internacional da empresa.
O resultado financeiro, né? Eu imaginei que seria negativo, porque ela tem uma dívida líquida alta, né? É, Qual que é a dívida líquida EBITDA da empresa? Vamos ver aqui. Hum, Aqui, 1,19. Então a empresa assim, com EBITDA no patamar que está, né, que está um patamar muito alto, tá uma dívida líquida EBITDA muito controlada, né? Tem que ver se esse EBITDA não diminui com uma mudança de mercado e isso joga a estrutura de capital dela para cima. Mas a empresa está num momento muito bom mesmo. Tô de cara. Forte geração de caixa, né? Fluxo de caixa livre nos acumulados dos últimos 12 meses aqui de 6,5 bi, né? Com valor de mercado de 16 que a gente olhou aí. Você vê que ela pagou uma parte em capex aqui, né? Um capex baixo. Assim, é relativo, né? Quase 2 bilhões de capex. Um pouquinho de juros aí da estrutura de capital dela, né? Que é uma estrutura mais pesadinha, mas com um fluxo de caixa livre muito, muito forte. A evolução da alavancagem dela. A gente vê que a empresa se desalavancou em termos relativos, né? Olha só, estava em 1,5 no ano passado, no segundo trimestre, e foi para 1,7. Então, assim, foi um trimestre fantástico para a empresa, viu, gente? Não vou mentir. A empresa está num momento realmente sensacional. Estou impressionado com os números, viu? Para falar a verdade. Eu não tinha estudado antes, mas estou impressionado com os números. Boa parte da dívida em dólar, né? Faz todo sentido para uma exportadora ela hedgear. É quase que um hedge natural, né? Você vê 90% da receita em dólar e 80% da dívida em dólar. Então, a dívida em longo prazo também bem grande, né? Isso é coisa boa, fator positivo. É isso, gente. Dívida líquida reduzindo. Tudo que eu vi aqui foi bom, viu? Então a empresa está num momento único e de forte expansão aí, com aquisição inorgânica, né? Todo um rolo aí de aquisição da BR Foods, né? Os controladores aí fazendo uma anarquia no mercado, mas a empresa num momento muito bom, com um EBITDA muito forte para o setor. Beleza? Ainda mais quando você compara com os anos anteriores, olha só. Olha como é que o EBITDA praticamente ele mais do que triplicou em 2 anos, né? Mas a gente vê como que funciona essa questão do ciclo. E lá o ciclo está num momento excelente. Beleza? É isso foi um bônus. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, deixe seu comentário se eu falei alguma bobagem, né? Eu gosto de ouvir um feedback positivo e negativo. Siga o canal para mais vídeos como esse. Eu acho que nós estamos melhorando aqui. Eu estou aprendendo a falar em público. É estranho, né? Porque o vídeo é gravado, mas para mim eu estou fazendo ao vivo, né? Então é uma situação totalmente nova, totalmente diferente. E se vocês tiverem alguma sugestão de empresa, eu vou tentar, à medida do possível, olhar tudo quanto é sugestão. Não estou dando conta, estou fazendo uma por dia e estou gastando um tempo grande. Mas sigam o canal, sigam os Pod Pobre no Spotify também, que a gente faz um podcast bem legal aí com o Ney, com Bola, em que a gente discute questões mais básicas do que análise de empresa, né? Assim, uma questão mais de perfil de investimento, mindset. Eu acho bem legal. Se vocês seguirem os Pod Pobre no Instagram também, é bacana. Apesar do Instagram estar meio morto, eu posso focar mais lá em trabalhar o Instagram, trazer umas novidades para vocês. E passando essa temporada de resultados aí, né, do terceiro trimestre, nós vamos fazer uns vídeos mais gerais, assim, vamos falar mais sobre notícias de atualidades do mercado, mas sempre vai ter conteúdo novo no canal, vocês fiquem tranquilos com isso. Beleza? Quem escutou até aqui, teve esse talento aí, essa oportunidade, eu agradeço e obrigado. Até a próxima. Valeu, um abraço.